Boa noite, tudo bem? Alguém poderia me dar o retorno do som, por favor? Eu vou iniciar, tá bom? Me chamo Yolanda, sou voluntária da Casa de Francisco. Hoje mais uma noite com o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Uma das atividades que a Casa continua a desempenhar nesse momento de pandemia. Hoje o tema escolhido é o capítulo 27, Pedi e obtereis. O item é o 23, felicidade que a prece proporciona, certo? Eu vou ler aqui uns trechinhos e a gente vai refletindo no decorrer desses minutos que a gente tem, certo? Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Mais à frente tem assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita na fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Eu começo com esse trechinho, tá bom? Esse texto ele é de Santo Agostinho. Ele vem esse capítulo já vem no finalzinho do Evangelho, né? É uma forma de nos ensinar a pedir, a rezar, né? Ele vem no capítulo, vem todo nos orientando a forma de orar, de se portar na oração, de como falar, né? Os espíritos eles têm dito que a forma não é tudo, o que vale mais é o sentimento, é o que está no coração, é a intenção que a gente pede. É certo que tudo que a gente pedir, nós teremos. Isso não é uma certeza, porque Deus não é como é um pai pra gente, então ele sabe tudo que a gente necessita. Nem sempre o sim, nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor pra gente. E como a gente não tem essa visão, a gente precisa entender também, aceitar o não que a vida nos dá, né? Muitas vezes a gente pede e não encontra. Mas aí o Espiritismo vem nos ensinar que nem tudo que a gente pede é bom pra gente. Se a gente voltar um pouquinho a página, porque o Evangelho ele é bem assim, você lê ele, você vai estudando ele, mas você fica indo e voltando o tempo todinho, você vai para as diversas obras, né? Você percorre as obras fundamentais e aí você vai encontrando caminhos para o estudo. Voltando à página um pouquinho, nós temos no item, acho que é no item 9, isso, no item 9, ele vem falar um pouquinho sobre a prece, tá? Ele fala aqui: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. E aí a gente vem com a seguinte reflexão: a gente sabe pedir a Deus? Acho que todo dia a gente pede alguma coisa para Deus, né? Agradecer. Será que a gente agradece todo dia a Deus por tudo que a gente tem? E louvar, glorificar. Será que a gente já aprendeu a louvar e a glorificar a Deus? Eu acho que a gente ainda está no caminho, né? Muitas vezes a gente E aí eu puxo a reflexão aqui para louvar a Deus um pouquinho, que eu acho que a gente ainda demora muito a entender o que é isso. E aí quando a gente canta, a gente louva. Talvez quando a gente olha para o céu e vê a imensidão, né? Eu já no momento à noite, agora que nós estamos, quando nós olhamos para o céu e agradecemos, e olhamos para o alto e dizemos: Senhor, como Tu és grande, né? Como esse céu é imenso. E quando a gente olha para a natureza, quando a gente agradece pela dádiva da natureza, será que isso não é também louvar a Deus?
Então a gente deixa aqui a reflexão, porque nós muito mais pedimos do que agradecemos e do que louvamos. Ao final do dia, muitas vezes a gente cansado, a gente esquece, né? Mas pequenas palavras, elas fortalecem a gente e pequenas palavras, elas, quando ditas pelo coração, elas são entendidas por Deus, né? Quantos de nós cansados, quando chegamos em casa, em algum momento não dissemos, Senhor, estamos cansados, mas eu te agradeço pelo dia que terminou, né? E ao acordar, quando agradecemos também, te agradeço pelo dia que começou. Afinal de contas, todos os dias são oportunidades da gente aprender. E aí eu vou continuar um pouquinho aqui a nossa reflexão. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa também buscar nas outras obras, um pouquinho de conceitos que os Espíritos vêm nos dizer, né? E aí a gente vai até o Livro dos Espíritos, se a gente vê lá no livro 3º, capítulo 2, tem uma parte que fala sobre a prece. E a questão 658, a pergunta é a seguinte: a prece é agradável a Deus? E aí os Espíritos respondem: a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. E aí, a gente estudando, a gente acaba percebendo que eles não nos cansam de nos dizer, nos falar sobre a sinceridade, sobre o que a sua intenção, né? A nossa intenção é muito mais do que vale. E na questão 659, quando ele fala qual o caráter geral da prece. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. A gente precisa colocar em prática esses momentos. São pequenos momentos que nós no dia a dia agradecemos, que nós no dia a dia nós louvamos, que nós no dia a dia nós entramos em comunicação com Deus. A gente, no decorrer do dia, a gente esquece, porque a vida é agitada, não é? Muitas vezes as tribulações nos fazem esquecer que nós temos próximo de nós um anjo da guarda, e a eles nós também podemos nos dirigir. Mas também precisamos lembrar da paciência, porque nem tudo que a gente pede em prece, nem tudo nos é atendido naquele exato momento. Mas a gente precisa parar um pouquinho, né, refletir, entrar em contato com Deus e aguardar. Aguardar, porque o momento certo vai ser atendido conforme a vontade de Deus. Tem no Evangelho de Mateus 6, quando Jesus nos fala também sobre quando for orar, entre em seu quarto e em silêncio, né? Peça a Deus. E tem aqui, ó. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que está em secreto lhe recompensará. O que é esse ir para seu quarto? É fechar um pouquinho, nos recolher um pouco, tentar nos distanciar de toda e qualquer influência do pensamento, tentar entrar em contato, em comunhão com Deus. Muitas pessoas utilizam a meditação como um caminho para a oração. E muitas pessoas têm encontrado nesse caminho um momento de reflexão íntima. E aí conseguem um momento de calmaria onde o dia a dia foi tão aflito, né? Jesus já tem nos dito sobre bem-aventurados aflitos. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Vinde a mim em prece, vinde a mim em trabalho, vinde a mim em gratidão. É nesses momentos que a gente encontra o alívio da prece, né? Eu vou ler aqui o finalzinho desse capítulo, desse item, que diz assim: também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que vergada ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial da morada do Pai.
de seu Pai. Então a gente compreende que mesmo nos momentos em que a gente está passando por dificuldades, a prece ela alivia o coração. Mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência, a gente precisa se recolher um pouquinho e entender que o momento não é o nosso, o momento é o de Deus. E eu acredito quantos aqui não já sentiram um alívio a fazer uma prece, não já sentiram uma alegria depois, não já sentiram alguma felicidade interior que a gente acha até inexplicável. Mas é porque a gente ainda não entende, a gente não enxerga, a gente não compreende Deus. Estamos no caminho, isso é uma verdade, mas a gente precisa se entregar a vários momentos do nosso dia a dia, para essa prática, levá-la como uma prática e não apenas como uma suposição de vida, né? Eu vou finalizar aqui nosso evangelho, tá bom? Agradecendo a Deus por estarmos aqui mais um dia reunidos, mais uma noite. Agradecendo a vocês também que estão aqui, né? Mais uma noite conosco, acompanhando o evangelho, seguindo a nossa página e se fortalecendo também com as palavras do Cristo. Obrigada, boa noite.